Fenômeno com a camisa do Botafogo e jogador da seleção argentina, Thiago Almada está à venda. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os valores para contratá-lo e quais clubes brasileiros têm chance. Bora te atualizar também sobre todos os detalhes da chegada de Gerson ao Cruzeiro na contratação mais cara do futebol na América do Sul. Já o Flamengo recebeu outro não na tentativa de contratação de Caio Jorge. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo levando mais o quarto não consecutivo do Cruzeiro na tentativa de contratar Caio Jorge. As cifras dessa nova proposta ainda não foram reveladas. O que a gente sabe é que trata-se de uma proposta superior às outras três, mas ela não chegou perto dos 50 milhões de euros que são hoje necessários, segundo Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, para que o negócio aconteça. Só para refrescar sua memória. Primeira oferta do Cruzeiro de 22 milhões de euros, mais Everton Cebolinha. Resposta negativa. O Flamengo chegou a oferecer 30 milhões de euros. Outra resposta negativa. Depois o Flamengo acionou o rubro-negro, ou melhor, o Flamengo acionou o Cruzeiro com 27 milhões de euros, mais Everton Cebolinha. Detalhes dessa última oferta, o que a gente sabe é que envolveu apenas dinheiro, mas sem um acordo. Só para completar, registrar que diante de todo esse assédio do Flamengo, o Cruzeiro promete um reajuste salarial a Caio Jorge, que hoje está longe de ser um dos maiores salários do elenco. Ele ganha R$1.350.000 por mês. Caio Jorge, que foi comprado da Juventus por 7.200.000 euros, um dos baita acertos do Cruzeiro nos últimos tempos. Preciso te contar agora todos os detalhes da chegada de Gerson ao Cruzeiro na manhã dessa quinta-feira. Cruzeiro e Zenit bateram o martelo para o negócio. 27 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, mas, importante registrar que em cima desses 27 milhões de euros, ainda há mais 2.700.000 euros por conta das comissões. Então, o custo fixo do Cruzeiro será de 29.700.000 euros, a gente está falando de 186 milhões de reais. Gerson é esperado na manhã dessa sexta-feira em Belo Horizonte para a realização dos exames médicos e assinatura de um contrato de 4 temporadas. O salário do Gerson será superior a 3 milhões de reais por mês. Ele tinha nos tempos de Rússia 3 milhões e meio de reais mensais. Só para completar, contar que trata-se da maior transferência envolvendo um atleta no futebol brasileiro em todos os tempos, superando a compra do Flamengo de Samuel Lino, 25 milhões de euros, e a do Palmeiras com Vitor Roque, também 25 milhões de euros. O que você espera do Gerson no Cruzeiro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quais os valores necessários para a compra de Thiago Almada, meio atacante argentino que fez muito sucesso com a camisa do Botafogo, é titular absoluto da seleção argentina, mas foi colocado à venda nos últimos dias pelo Atlético de Madrid. Flamengo e Palmeiras monitoram com atenção a situação. Primeira informação é de que Thiago Almada está sendo vendido pelo Atlético de Madrid por 20 milhões de euros ou 126 milhões de reais. Menos dinheiro, por exemplo, do que o Cruzeiro está gastando com o Gerson, mas com uma observação importante. O Atlético de Madrid quer esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Jogador bem mais jovem do que o Gerson e de enorme potencial. Uma coisa que pode pesar contra é seu salário. Ele ganha na casa dos 3 milhões de reais mensais com a camisa do Atlético de Madrid. Cifras não pagas, nem por Palmeiras, nem por Flamengo. Não há nenhum jogador desses dois grandes clubes do futebol brasileiro recebendo na casa dos 3 milhões de reais por mês. Chegaram a especular Thiago Almada no Grêmio, posso descartar qualquer possibilidade de acordo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Tricolor Gaúcho e essa pessoa assegurou que as cifras não condizem com a realidade financeira do clube. Imaginar Thiago Almada sendo comprado pelo Cruzeiro, com o Matheus Pereira em vias de renovar seu contrato e Gerson sendo comprado, não me parece fazer bastante sentido. O que eu posso contar é que Thiago Almada no futebol brasileiro seria sinônimo de sucesso, até porque ele tem muita bola e já mostrou que é capaz de jogar em alto nível no Brasil. Você gostaria de Thiago Almada por aqui? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, tem live do Nicola. Tchau. E o Cebolinha vai para o Cruzeiro mesmo? Posso dizer para vocês que o assunto Cebolinha no Cruzeiro já esteve mais quente. Foi um pedido do Tite, mas para não envolvê-lo, para não perder o Caio Jorge para um rival, a opção foi de não fazer o negócio. Não sei se agora o Cruzeiro vai ter condição de convencer do Flamengo a negociá-lo por um valor fácil. Embora o Flamengo precise vender o Cebolinha sob o risco de
Perdeu o jogador de graça num pré-contrato na metade do ano. Nicola, tá sabendo algo sobre o Robert Renan no Cruzeiro? Não tinha ouvido falar, não. Acabei de mandar uma mensagem para uma pessoa do Cruzeiro para perguntar sobre outro jogador, sobre o Murilo. Assim que ela respondeu, já emplaco essa do Robert Renan. O Robert Renan está emprestado ao Vasco até a metade do ano, tá? Cruzeiro negociando a compra do Sosa. Lautaro mais dinheiro. Sosa Hack. Quem é Sosa Hack? Não sei quem é. Sosa Rock? O Hack. Deixa eu ver o que já foi publicado sobre o tema. Confesso que nunca ouvi nada sobre o tema. Me explica direito essa história aí, tá, o Ronan Lima, para que eu possa correr atrás, até mandar mensagem pro pessoal do Cruzeiro. O Lirton Veloso quer saber sobre Matheus Pereira no Palmeiras. O que eu posso contar é que o Cruzeiro tem se apressado para tentar renovar o contrato do Matheus Pereira. O vínculo se encerra em junho. E o Cruzeiro não quer ficar adiando essa história com medo de perder o jogador. Se for para perder, o Cruzeiro quer ser avisado logo para já buscar outras alternativas. Então há uma pressão no Maluf, que é o empresário, e no jogador para que ele responda logo sobre essa renovação ou não. Imagino que, sei lá, até a semana que vem isso vai precisar estar resolvido. Então vai, até o fim do mês, vai. A gente está no dia 6 de janeiro, o Cruzeiro quer solucionar esse problema até a virada do mês. Caso contrário, aí sim o Cruzeiro vai buscar outras alternativas. O problema é que encontrar um camisa 10 do nível do Matheus Pereira vai custar muito dinheiro. Então, enfim, essa é uma enorme dificuldade que o Cruzeiro está enfrentando, beleza? O Cruzeiro, tá? Depois desses dois trabalhos, o Pedro acabou saindo da XP e hoje ele é um dos acionistas do Paulista de Jundiaí. O que o Pedro me dizia? Que enquanto buscava investidores fora do país para Botafogo, para Cruzeiro e para outros clubes, o que ele ouvia de praticamente todos os players e grandes empresas do mundo era: e o Corinthians? Você tem o Corinthians? Não, não tem. E o Corinthians? Ah, não tem. Mas por que do Corinthians? Porque se você tiver o Corinthians na mão, a gente é capaz de investir um caminhão de dinheiro, que a gente quer o Corinthians. Detalhe, o Pedro é cruzeirense, não teria por que ele me falar isso do Corinthians se não fosse algo absolutamente concreto. E eu falei: mas e aí, o que você fez? Ele falou: eu liguei para o Duílio, que era então presidente do Corinthians na época. E aí o Duílio disse que não havia a menor chance de o Corinthians virar SAF, porque internamente o conselho não aprovaria, enfim, que haveria uma série de burocracias. Então, é por isso que eu acho que quando a gente fala em SAF pro Corinthians tem capacidade para ir buscar no mercado players do tamanho do Grupo City. É que o Grupo City já tem um representante no Brasil. Mas, enfim, dá para imaginar e sonhar bem alto, tá? E quem a gente pode cravar que será titular é Caio Jorge, né? KJ, pelo menos, da maneira como terminou a temporada 2025, artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil, e muito valorizado no mercado, e muito valorizado pelo Cruzeiro. Hoje, o GE até chegou a publicar que o Flamengo teria oferecido mais uma proposta ao Cruzeiro pelo Caio Jorge. E pouco tempo depois, o Central da Toca, na apuração, viu que de fato esta proposta procede, porém o Cruzeiro já renovou, já recusou mais uma proposta e, além disso, avançou por renovação e valorização salarial. Matéria que está lá no Central da Toca, você pode conferir todos os detalhes, assinada pelo Samuel Venâncio, também pelo Thiago Matar. A terceira oferta do Flamengo pelo Caio Jorge, que foi formalizada na manhã de hoje, e conforme apurou o Central da Toca, o Cruzeiro já negocia com o staff do jogador uma ampliação desse vínculo. Então, tem duração até 2028, por enquanto, né, o Caio Jorge, e o Cruzeiro ainda faria, evidentemente, uma valorização salarial. A nova proposta do Flamengo ainda está bem distante dos 50 milhões de euros do que o Cruzeiro estipulou para iniciar uma conversa para a venda do Caio Jorge. O KJ, que foi artilheiro do Brasileirão da Copa do Brasil na temporada passada. A gente lembra, né, que antes o Flamengo já veio com 2 investidas pelo atacante cruzeirense, inclusive em uma das propostas querendo envolver o atacante Cebolinha. E o Cruzeiro acabou recusando também. O KJ muito valorizado, hein, Gabriel? E agora, com essa notícia, olha, o Cruzeiro não só recusa, mas também já avança por uma valorização do jogador e uma ampliação de contrato.
É o que eu falei, né, Léo? Além da contratação do Gerson, nós temos que entender o recado do Pedrinho falando Flamengo. Não, vou vender e vou brigar com você por título. Esse é o recado do Pedro Lourenço, o recado do Cruzeiro no mercado, no futebol brasileiro. Agora, a renovação e a valorização salarial, Léo, eu já imaginava que isso ia acontecer. Porque a partir do momento que o Caio é assediado pelo Flamengo, com certeza ele tem uma proposta salarial melhor do que ele recebe no Cruzeiro. Então, é uma forma que o Flamengo agride o Cruzeiro e faz com que o Cruzeiro aumente a sua folha salarial, porque é um jogador muito assediado e vai ter que aumentar assim o salário dele para mostrar que a valorização, porque a partir do momento que o cara é o artilheiro do campeonato, tem time querendo ele, oferecendo um salário alto, o Cruzeiro trazendo um jogador de salário alto como o Gerson, uma renovação do Matheus Pereira que também deve ser uma boa valorização salarial, o Cruzeiro fazendo certo aí de buscar uma renovação com o Caio Jorge, aumentando as cifras no contrato e também aumentando o salário aí do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso porque muita gente já estava criticando o Cruzeiro, dizendo que a proposta do Flamengo já era uma proposta irrecusável e tal. Então, não, o Cruzeiro recusou aquela outra proposta, está recusando uma nova. Daqui a pouco, desse jeitinho, vai chegar aí nos 50 milhões, hein, Caio? Pois é, mas movimento bem legal do Cruzeiro mesmo. A postura do Cruzeiro nessa questão envolvendo o Caio Jorge, para mim, foi irretocável, né? Desde o início, me agradou o fato do Cruzeiro não ter tratado ele como um cara inegociável, mas o valor estipulado foi altíssimo, né? E aí, claro, em especial para o Flamengo. Eu até imagino que para um clube de fora o Cruzeiro não seria tão inflexível, mas se tratando do mercado interno, ainda mais o Flamengo, que o Cruzeiro quer disputar, quer olhar olho no olho e até mesmo ser superior, aí teria que ser por 50 milhões de euros mesmo. E interessante essa questão também da renovação, da valorização salarial, algo muito natural, né? Pela temporada que o Caio fez, pelo interesse que ele atraiu também de outros clubes, é um cara que merece ser mais valorizado, e isso reforça que o projeto do Cruzeiro fica mais forte com o Caio Jorge, né? O próprio jogador acaba sentindo isso quando o clube faz esse movimento. Caio e Léo, e tem uma situação também, cara. O Caio ainda ele tem uma briga pela Copa. Não, a gente não pode descartar essa situação. E nós temos a janela europeia no meio do ano, que é a janela mais forte da Europa, né? Então, se o Cruzeiro muda o contrato, aumenta a multa, já pensando nisso também. Não só a valorização do jogador, mas também se respaldar lá para frente, porque pode ganhar mais com o jogador. Não deixa de ser um recado. Você pensa assim, Gabriel, que o Cruzeiro acaba passando no mesmo dia que tem praticamente um acerto ali com o Gerson, é a maior negociação do futebol brasileiro, também recusa uma proposta para o Caio Jorge, que poderia igualar praticamente esta maior negociação que o Cruzeiro está fazendo no momento. É um recado e tanto, né? Assim, para o Cruzeiro, isso eu acho que é bem simbólico também, como uma virada de página, e pelo menos também para essa temporada a responsabilidade que aumenta. Lógico. A responsabilidade do Caio Jorge, ela... Ô, Léo, eu falo não só o jogador, mas como nós, jornalistas, que hoje estamos no maior veículo de comunicação do Cruzeiro hoje, eu falo que o mais difícil do que chegar é se manter. E assim como o Caio Jorge, cara. Mais difícil do que ele ter conquistado a artilharia do Brasileiro, da Copa do Brasil, é ele manter esse nível. Não é fácil manter o nível. E o atacante vive de gol. Então, a responsabilidade do Caio aumenta de forma considerável, principalmente se vir uma renovação, uma valorização salarial, e a torcida acostumou. Caio Jorge fazendo gol todo jogo, e nós sabemos como é o torcedor. Nós somos torcedores, somos jornalistas, mas somos torcedores. Às vezes a gente pode até analisar de forma mais fria que alguns torcedores, mas a cobrança vai existir se o cara passa 3, 4 jogos sem fazer gol. Isso é normal. E com a valorização salarial, a cobrança interna do Caio Jorge mesmo já é maior, né?
O João Campos está até falando no chat. Eu venderia o KJ, essa proposta está muito boa. Eu acho que tem duas coisas para mim, pelo menos. A proposta é boa, claro que é. Mas você vende o Caio Jorge e você vai ter que fazer um novo investimento para procurar um novo atacante. O Cruzeiro precisaria de uma peça de reposição e não sei se gastaria o mesmo tanto ou até mais. E outra coisa, eu também tenho essa dúvida, porque eu não tenho acesso à conta bancária do Pedrinho, mas assim, dessa capacidade, né? Porque de fato dá uma... Você fala, poxa, o cara realmente ele tá bem empolgado, o cara realmente ele tá afim, ele tá querendo, e não é como o Wallace, mas ele tá querendo. Parece Brasfoot, né? Pode chegar qualquer proposta, não, parece que a gente sabe que a realidade do Cruzeiro tem ainda uma dívida muito grande para ser paga, então a SAF ela tem uma responsabilidade muito grande com isso, é uma dívida que ela está ali, de certa forma, equacionada, escalonada ali e tal, e que a SAF ela tem aquela responsabilidade todo mês, junto com o repasse para a associação, então tem atribuições que, para mim, pelo menos, assim, eu penso, não sei se já o futebol se tornaria sustentável tirando esse repasse para a associação e mais dívidas. Nem sei se tornaria sustentável. Assim, o Cruzeiro, nesse momento, teria receitas para bancar todos esses investimentos. Então, você imagina, você tendo essas responsabilidades ainda, de todo mês. É um dinheiro que você está ainda tentando ajustar contas do passado. E com este investimento também... que o Cruzeiro tem feito, pensando a longo prazo, contratos longos, investimentos altos, me bate essa sensação, assim, poxa, realmente, eu não tinha noção da capacidade do Pedrinho. Chega de surpreender um pouquinho também, Caio? Me surpreende, com certeza. Não só o envolvimento dele com o Cruzeiro, mas o poder de investimento, né? A forma como ele tem feito o Cruzeiro cada vez mais forte e realmente a sensação que passa é de que ele quer ganhar, não sendo irresponsável, né? Eu acho que tudo está sendo feito dentro de uma responsabilidade. O Pedrinho não faria qualquer coisa com o dinheiro dele, também dentro da situação do Cruzeiro. Mas, enfim, cada vez mais a gente tem visto um Cruzeiro até de uma forma rápida, se a gente for pensar em quando o Pedro Lourenço assumiu a SAF, né, que foi lá em 2024, o Cruzeiro está conseguindo alcançar degraus de uma maneira muito, mas muito veloz. Tanto que a gente já fala, e é uma unanimidade, né, não é só aqui na Samuca TV, mas se tratando de imprensa nacional, de que o Cruzeiro já é capaz, dentro de campo, de competir contra as principais potências do futebol brasileiro. E a gente imaginava que para o Cruzeiro chegar pelo menos próximo da realidade dessas equipes ainda demoraria algum tempo, né? O Cruzeiro teria que sangrar mais um pouquinho. O Cruzeiro adotará uma postura mais cautelosa no mercado de transferências neste início de 2026. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do clube, Pedro Júnior, que garantiu que a diretoria optou por uma janela mais enxuta, priorizando ajustes pontuais no elenco em vez de grandes movimentações. Segundo o dirigente, o planejamento do clube se concentra basicamente em duas contratações, o meia Gerson e o atacante Chico da Costa. Com isso, outras posições que chegaram a ser analisadas como a defesa deixaram de ser prioridade neste momento. A busca por um zagueiro, inclusive, foi oficialmente descartada. Dessa forma, o Cruzeiro seguirá com as mesmas opções defensivas da última temporada. Fabrício Bruno, Vilauba, João Marcelo, Jonathan Jesus, além dos jovens Bruno Alves e Janderson, que seguem no elenco principal. Reforçar a zaga chegou a ser um dos principais objetivos da Raposa no mercado. O clube esteve próximo de acertar a contratação de Vitão, do Internacional, mas a negociação acabou não avançando e o defensor terminou acertando com o Flamengo. Dentro dessa mesma conversa, a saída de João Marcelo chegou a ser cogitada. Outro movimento que esteve perto de acontecer foi a venda de Jonathan Jesus para o Zenit, da Rússia. No entanto, a transferência foi vetada pela comissão técnica comandada por Tite, que optou por manter o jogador no elenco, reforçando a decisão do Cruzeiro de preservar a base defensiva para a sequência da temporada.